Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês grande e poderosamente. Hoje iniciaremos e também concluiremos o livro de Ruth, porque este livro possui apenas 4 capítulos e pode ser trabalhado em uma única gravação, então eu vou fazer isso em uma única gravação só. E a história acontece, gente, nos dias dos juízes, que acabamos de terminar o livro dos juízes, e por isso encaixa-se cronologicamente nesse período que acabamos de estudar. Amém? Quando Deus transforma perdas em recomeços. Pai querido, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, mais um tempo aprendendo da Tua palavra. Pai amado, coberta com o Teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, minhas netinhas, minha nora e minha cunhada, estão todos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, meus pertences, objetos eletrodomésticos e tudo que pertence a eles, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, coloca Teus anjos acampados ao redor da minha casa, da minha família, guardando-nos, livrando-nos de todo mal, de toda pedra e tropeço, toda armadilha do inimigo. Pai amado, Deus eterno, obrigado por nos permitir continuar esta caminhada pela Tua palavra, depois de atravessarmos um período tão difícil da história de Israel no livro de Juízes, chegamos agora ao livro de Ruth. Pedimos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração através desta história. Ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo nos períodos de perda, e confiar na Tua providência. Quando não conseguimos compreender o caminho, e a reconhecer que Tu continuas trabalhando, mesmo quando tudo parece terminado. Abençoa cada pessoa que acompanha esta leitura e cada família representada. Abençoa minha família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a história de Juízes, como eu falei, a história de Ruth, aliás, como eu falei, ela acontece nos dias de Juízes, então ela se encaixa direitinho nessa leitura cronológica, nesse período que acabamos de estudar. Depois de tanta desobediência e violência em Juízes, Ruth apresenta uma história pessoal de fidelidade, de redenção e de esperança. A autoria de Ruth, a Bíblia não identifica seu autor. A tradição judaica associa o livro ao profeta Samuel. Tema principal, redenção e providência de Deus. Versículo-chave, Ruth 1,16. E Jesus aparece de maneira especialmente significativa através da figura do resgatador, que compreenderemos durante a nossa leitura. Os detalhes completos ficarão para o resumo do livro ao final, sem prolongarmos cada capítulo individualmente. Irmãos, vamos à leitura. Ruth 1. Em Ruth 1, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve fome na terra. Um homem chamado Elimeleque deixou Belém com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foi morar na terra de Moabe. Ali, Elimeleque morreu. Os 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas chamadas Orfa e Ruth. Depois de aproximadamente 10 anos, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sem marido e sem seus 2 filhos. Gente, olha que tristeza. Então ouviu que o Senhor havia novamente providenciado alimento para seu povo e decidiu retornar a Belém. No caminho, pediu que Orfa e Ruth voltassem para suas famílias. Orfa despediu-se, mas Ruth recusou-se a abandonar Noemi. Então pronunciou palavras que atravessaram gerações. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Irmãos, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações e também deixa a tua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar. Manda esse vídeo para pelo menos 10 pessoas do seu contato. Coloca nas suas redes sociais. Convida outras pessoas a estudar a Bíblia cronologicamente conosco. Irmãos, Ruth escolheu permanecer. Mais do que acompanhar Noemi, ela decidiu identificar-se com o povo de Israel e com o Deus de Israel. As duas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Em Ruth 2, Ruth saiu para recolher as espigas que ficavam para trás durante a colheita, uma provisão estabelecida na lei para pobres e estrangeiros. E sem conhecer ainda aquilo que Deus estava preparando, ela chegou justamente aos campos de um homem chamado Boaz. Boaz era parente de Elimeleque. Ao saber que era Ruth e conhecer sua fidelidade a Noemi, tratou-a com bondade. Irmãos, ordenou que seus trabalhadores a protegessem e permitissem que escolhesse alimento em abundância. Boaz declarou: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Quando Ruth voltou para casa e contou a Noemi em qual campo havia trabalhado, Noemi percebeu algo importante. Irmãos, Boaz era um dos parentes que poderiam exercer o direito de resgate da família. A história começava a mudar. Ruth 3. Noemi orientou Ruth sobre como apresentar a Boaz a possibilidade do resgate. Ruth seguiu suas instruções e naquela noite aproximou-se de Boaz e pediu que ele estendesse sua proteção sobre ela, pois era um resgatador da família. Boaz reconheceu a integridade de Ruth, porém explicou que existia outro parente com direito de resgate mais próximo do que ele. Boaz não tentou ignorar a ordem estabelecida. Prometeu resolver corretamente a situação. Ruth voltou para Noemi e Noemi disse: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ruth 4. Boaz foi até a porta da cidade, onde as questões legais eram resolvidas. Chamou o parente mais próximo e reuniu testemunhas. Quando o homem compreendeu todas as responsabilidades envolvidas no resgate, abriu mão do seu direito. Então Boaz assumiu publicamente a responsabilidade de resgatar aquilo que pertencera à família de Elimeleque e tomou Ruth como esposa. O Senhor lhes concedeu um filho. Seu nome foi Obed. Noemi, que havia retornado a Belém, dizendo estar vazia, agora segurava uma criança nos braços. As mulheres disseram: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor. Obed tornou-se pai de Jessé. Jessé tornou-se pai de Davi. Jessé tornou-se pai do rei Davi. E assim, uma mulher moabita, estrangeira e viúva, passou a fazer parte da linhagem de Israel. E séculos depois, dessa mesma linhagem, viria Jesus Cristo. Irmãos, fica comigo até o final dessa leitura, porque vamos ter o resumo do livro de Ruth no final da nossa leitura, porque é um livro de só 4 capítulos, então farei também o resumo juntinho com os capítulos. Amém? Pegou? Então vamos lá. Irmãos, como eu já falei, a história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Ruth, uma jovem do país de Moabe, casa com um israelita, este morre, e então Ruth se apega à sua sogra,
demonstrando profundamente devoção ao Deus de Israel. Noemi e Ruth vão morar em Belém. E depois de algum tempo, Ruth casa de novo, agora com um parente do seu primeiro marido. E foi por causa desse segundo casamento que Ruth veio a ser bisavó de Davi, o maior rei de Israel. As histórias dos juízes mostram as desgraças que vieram quando o povo de Deus se afastou dele. Este livro conta as bênçãos que recebe uma estrangeira quando se volta para Deus de Israel e assim passa a fazer parte do seu povo. Amém, irmãos? Capítulo 1, Noemi e Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram a terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda do ventre filhos, para que vos sejam por marido? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi de que tudo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido?
Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega de cevada. Capítulo 2. Rute vai rebuscar espiga. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixar-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava. Após os segadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi na terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Boaz fala a Rute benignamente. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, aí irás após ela. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces se fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribui o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para lhe buscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também os dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naqueles campos até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute a Moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele.
para que no outro campo não te molestem. Assim, passou ele à companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Ruth e Boaz na eira. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada da eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Boaz promete a Ruth casar com ela. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração em tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receios. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer uns ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me um manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Capítulo 4. Boaz casa com Ruth. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra de Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra.
e na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo, se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tornares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumprirá resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, porquanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e a dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador de Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quelion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da tua cidade, disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Rute dá luz a Obed. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém, irmãos? Chegamos ao final desses 4 capítulos, 4 únicos capítulos do livro de Rute. Irmãos, 4 personagens interessantes no livro de Rute. Primeiro, Boaz, uma figura para Cristo. Ele foi o resgatador de Rute, Rute 4:9. Segundo, Rute, uma figura para a igreja. Ela escolheu o seu resgatador, Rute 4:13. Orfa, uma figura para as pessoas que voltaram atrás, Rute 1:14-15. Quarto, Noemi, uma figura para as pessoas que caíram, mas foram restauradas, Rute 1:22. Amém, irmãos? Aleluia. Pessoal, Rute acontece durante o período dos juízes, mas apresenta um contraste extraordinário. Enquanto grandes partes de Israel fazia aquilo que parecia certo aos próprios olhos, encontramos Rute escolhendo fidelidade, Boaz escolhendo integridade e Deus
e Deus conduzindo silenciosamente toda a história. Palavra-chave é redenção. Redenção significa resgatar, recuperar aquilo que estava em risco de ser perdido. Boaz exerce o papel de parente resgatador. Ele assume voluntariamente o custo necessário para preservar a família e sua herança. Versículo-chave está em Ruth 1,16. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração representa muito mais do que fidelidade a Noemi. Ruth deixa para trás sua antiga vida e escolhe colocar-se debaixo do Deus de Israel. Irmãos, temas centrais aqui, o livro apresenta a fidelidade, a providência de Deus, a redenção, a bondade, a restauração e a inclusão de uma estrangeira dentro do plano divino. Também mostra que Deus trabalha através de acontecimentos aparentemente comuns. Não encontramos o mar se abrindo, não encontramos muralhas caindo e não encontramos fogo descendo do céu. Mas encontramos campos, colheitas, decisões, relacionamentos e a mão invisível de Deus conduzindo tudo. Jesus revelado em Ruth, Boaz é uma das figuras mais bonitas de resgatador no Antigo Testamento. Ele possuía condições para resgatar, ele aceitou assumir o custo e tomou a iniciativa de restaurar aquilo que poderia ser perdido. Isso aponta para uma realidade muito maior. Nós também precisávamos, de um resgatador. E aquilo que Boaz realizou de maneira limitada dentro de uma família, Jesus realizou plenamente para aqueles que creem nele. Pegou a chave? Amém? Cristo pagou o preço da nossa redenção, gente. Não com prata nem com ouro, mas com sua própria vida. E Ruth também entrou na linhagem de Davi. O Evangelho de Mateus registra seu nome na genealogia que conduz a Jesus Cristo. Uma estrangeira que aparentemente estava fora das promessas tornou-se parte da história, através da qual viria o nosso Salvador. A graça de Deus atravessa fronteiras. Pegou a chave? E a aplicação final, Ruth começa com fome, mudança, viuvez e luto, mas termina com redenção, família, nascimento e esperança. Noemi chegou de Belém dizendo: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela não conseguia enxergar ainda o que Deus estava construindo. Talvez existam momentos em que também olhamos para a nossa vida e enxergamos apenas aquilo que perdemos. Mas Ruth nos ensina que um capítulo de perda não significa necessariamente o final da história. Deus pode estar trabalhando silenciosamente enquanto ainda estamos chorando. Gólida celeste, Noemi voltou pensando que sua história havia terminado e Ruth chegou sem saber como sua história começaria. Boaz, ele estava vivendo sua rotina sem imaginar que faria parte de algo muito maior. E Deus já estava escrevendo tudo. Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu, mas não coloque o ponto final onde Deus ainda está escrevendo. A mesma mão que sustentou Ruth no campo estava preparando uma história que chegaria até Jesus. Quando Deus está no centro, até o campo aparentemente comum pode tornar-se o lugar de um novo começo. Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo livro de Ruth. Obrigado porque ele nos lembra que tu continuas trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Tem pessoas que chegaram a este estudo como Noemi. Chegou a Belém, olhando para aquilo que perderam e sentindo-se vazias, Pai. Visita essas vidas, consola quem perdeu pessoas amadas, fortalece quem precisou recomeçar, sustenta aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, familiares ou emocionais. Senhor, dai-nos fidelidade de Ruth, que possamos permanecer firmes mesmo quando o caminho é incerto. Nos dá também a integridade de Boaz e nos ensina a tratar pessoas com dignidade, generosidade e temor do Senhor.
Obrigado porque Jesus é o nosso verdadeiro Redentor. Obrigado porque Ele pagou o preço que nós jamais conseguiríamos pagar. Obrigado porque através dele encontramos perdão, reconciliação e uma nova vida. Senhor, abençoa cada família, protege cada filho, cada neto, cada irmãos, restaura casamentos, abre portas de trabalho, coloca alimento nas mesas, visita os enfermos, consola os enlutados, fortalece quem está cansado. E para aquele que pensa que perdeu tudo, mostra que enquanto tu fores Deus, ainda existe esperança. Escreve novos capítulos e abre novos caminhos. E acima de tudo, nos aproxima cada vez mais de Jesus Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Deus que sustentou Ruth, restaurou Noemi e conduziu silenciosamente toda aquela história, também dirija nossos passos. E que sobre a nossa casa haja provisão, proteção, paz, presença de Deus. Que sobre os nossos filhos haja porção dobrada das bênçãos do Senhor. E que Jesus Cristo, nosso verdadeiro Redentor, permaneça no centro da nossa vida e da nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Se esta palavra te edificou, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo. Assista também às outras leituras da série Bíblia Viva disponíveis no canal e continue conosco nessa caminhada pelas Escrituras. Conheça também o meu livro, Da Dor à Esperança, de pé apesar de tudo, disponível na Amazon, onde compartilho meu testemunho real e os milagres que Deus tem realizado na minha vida. Celeste 100% com Jesus. Até o próximo estudo. Deus abençoe grandemente.